também. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área, necessário no seu rádio todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, falando em esportes a partir de agora com a equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe, Ponte vence o Guarani por 2-0 e conquista a vaga na final da Série C. Com mais de 17 mil torcedores no Majestoso, o Macaca leva a melhor no derby e vai em busca do título contra o Londrina. Elenco alvinegro se reapresenta amanhã e dá início à preparação para a final. Desfalque nas duas últimas rodadas, Léo Oliveira deve retornar já para a primeira partida da decisão. Com a derrota no derby, Guarani termina o quadrangular na terceira colocação no Grupo E. Não consegue acesso à Série B. Entre Paulistão e Série C, Guarani encerra 2025 com apenas uma das 7 metas estabelecidas para a temporada. Clube Alviverde ainda pode confirmar vaga na Copa do Brasil de 2026, mas os resultados esportivos decepcionaram o torcedor. Além da Ponte, Náutico, Londrina e São Bernardo também conquistaram acesso à Série B. Na última rodada, Timbu saiu da quarta colocação e assumiu a vice-liderança do grupo, enquanto Londrina e São Bernardo ficaram no empate e mantiveram as duas primeiras posições do Grupo B. Felipe Luiz informa valores e Flamengo estuda contraproposta para a renovação. Negociações voltaram a caminhar durante a parada da data FIFA e ainda há otimismo das partes por acerto. Palmeiras goleia o Juventude e se isola na liderança do Campeonato Nacional. Verdão faz 4-1 no Allianz, não dá chances para o adversário e descola do Flamengo. 971021493. Eu quero a sua participação. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani no Derby 212, realizado no último sábado no estádio Moisés Lucarelli.
Com a vitória, a Macaca garantiu a sua vaga na grande decisão da competição. Já o Guarani vai ter que disputar novamente a Série C no próximo ano. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. O time da ponte do técnico Marcelo Fernandes entraram ainda no jogo Lucas Cândido, Gustavo Teles, Kevin e Serginho. Já o time do Guarani de Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson e Emerson, Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, Dentinho, Bruno Santos e Mirandinha. Entraram no decorrer do jogo na equipe do técnico Matheus Costa, Cicinho, Gemerson, Isaac, Júnior Brandão e Cauã Jesus. Apitou o jogo Anderson Daronco. Os gols da Macaca, Bruno Lopes a 7 minutos do primeiro tempo e Luiz Felipe de cabeça a 29. Público pagante de 15.625, público total de 17.363 e uma renda de R$ 394.180. No derby 212, deu Macaca, Ponte 2, Guarani 0. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos correr aqui com as mensagens, senão não vai dar tempo. Graças a Deus, muitas mensagens. Graças a seu programa, podemos nos manifestar. O elenco do Guarani errou na montagem do time, deveria ter entrado com 3 zagueiros e povoado mais o meio campo. O time não incorporou o espírito do derby. Hermenegildo Neto, um abraço. Fui até o hotel na saída da delegação do Guarani e até comentei com pessoas que estavam ao meu lado que o time estava apático e de cabeça baixa. O reflexo já sabemos no que deu. Abraços, Tiago. Bom dia, meu amigo CH, semana abençoada para você também. Percebeu como alguns jogadores começaram a jogar com a saída do Valentim? Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Pacheco, entre outros. Muito feliz pelo Marcelo Fernandes, sujeito muito trabalhador, é o Bruno. Obrigado, Bruno. Se o Campeonato Paulista não ter derby, só vai ter 11 datas. Obrigado. E tem chance de não ter derby, porque quem vai determinar os jogos é a inteligência artificial. Vamos ver. CH Pé Quente, parabéns Ponte, Diogo Silva monstro, Elvis gênio, torcida maravilhosa e todos os jogadores e comissão técnica de muita raça. Mais uma vez a seleção do derby. Abraço, Marcel Grota. Tá bom, mas não tem nada a ver essa coisa de ser pé quente. Sou pé quente pro Guarani, pé frio pra Ponte, pro Guarani. Pé quente para a Ponte, se for apenas uma coincidência de escala, não há nada. Mas obrigado pela mensagem. Tudo maravilha hoje? Estreou em Campinas sábado o filme Doce Vingança. O protagonista se chama Marcelo Fernandes. Esse merece um Oscar. Aurélio de Paulínia. Bom dia. Luiz Vanderlei do Proença. Tenho que dar razão para o Amoroso e para o Neto. Hoje, quando a Ponte perdeu a Sul-Americana, eles dizem tudo normal em Campinas. Eles tinham razão. Luiz, não entendi bem, mas tá valendo. Acho que quem mandou o Marcelo Fernandes embora deve estar chovendo até agora de remorso. Abraço, Adriano de Serra Negra. Bom dia, CH. Uma pergunta. Com os resultados de ontem, o Guarani tivesse empatado com a Ponte, subiria? Sim, subiria. Era empatar só o jogo, era ter ganho o jogo lá do Náutico em casa. Aquela expulsão besta do zagueiro do Guarani, né? O Alan Santos. Só arrebentou com o time. Essa é a verdade. Vamos em frente. Você ainda permanece com a sua opinião de que a Ponte não é a favorita ao título? Lembrando que ser favorito não é a garantia de ser campeão, mas apenas que está no melhor momento. A Ponte de Marcelo Fernandes tem apenas uma derrota com esse time inteiro reserva. Cara, você tem a sua opinião. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Eu tenho a minha, entendeu?
Eu não tenho o nome dele aqui, tem o nome da empresa dele. Mas eu respeito a opinião de todos, mas eu tenho a minha. Não é? Eu acho que esse grupo, independente do que acontecer, ele tem que ser aplaudido de pé pela torcida. No último jogo, que a final vai ser em Campinas, o último jogo, contra o Londrina. Final tem que ser vencida. Não adianta jogar bem, tem que ganhar o jogo. Então a Ponte, além de ter jogado bem contra o Guarani, dentro das limitações que ela tem, ela venceu o jogo, que é o que interessa, não é? Espetáculo, desempenho, isso é uma outra discussão. Mas está tudo certo, entendeu? Está tudo certo. Eu não queria ter tido razão, por exemplo, que eu cravei aqui que o Náutico ia subir. Mas eu cravei lá atrás. Eu não queria ter tido razão. O que eu queria hoje é estar falando da ida de um dos dois, mas os dois na Série B do ano que vem. É isso que eu gostaria, essa era a minha torcida, mas infelizmente, por uma série de fatores, não foi possível, tá bom? Ah, Alexandre, contratem o Piá de comentarista para equilibrar as coisas aí na rádio. Batista Bugrino, Gleger, Bugrino, muito ver as coisas aí. Deve estar um chororô gigante. Alexandre, você está enganado, cara. Você está enganado completamente. Completamente. Mas tá bom, tá registrado aqui e um abraço para você. 3 histórias em cima do rival só esse ano. Chegando mensagem pra caramba aqui, graças a Deus. Agora a final da Série C. Campinas é preta e branca, não tem discussão. Emanuele, obrigado. Bom dia, CH1. Excelente semana para você, toda a equipe. As previsões do tempo diziam que teríamos um toró no sábado. O que não ocorreu. Se tivesse ocorrido, seria mais que 2, não? Edson, não sei. Eu tenho bola de cristal. Não sei. Que poderia estragar o jogo se chovesse. Com certeza. Parabéns aos guerreiros, jogadores e comissão técnica da Ponte. Eu gostaria de perguntar ao amigo. O técnico Marcelo Fernandes, na sua opinião, respondeu com o campo às declarações do Farney Coelho nos donos da bola? Na minha opinião, sim. Ale, sim. Respondeu. Respondeu sim. Muito claro que o Marcelo Fernandes tem uma mágoa muito grande do Farney. Eu não sei o que aconteceu, não é? Quando ele foi demitido, nós falamos aqui na Rádio Bandeirantes que não deveria ter feito isso o Guarani. Agora também não é garantia de nada. Se com o Marcelo Fernandes no Guarani, o Guarani teria ou não subido. Não dá para saber, não é? O fato é que o Marcelo Fernandes veio para a Ponte e ele conquistou o vestiário e os jogadores. E o time ficou muito forte. Muito forte. Mudou de patamar. Jogadores que estavam encostados começaram a efetivamente ter mais espaço. Um abraço ao Matozinho. Um abraço para o César Paiva, que está no YouTube. Bom dia. Vergonha. O que é vergonha? Meu único sentimento para o definir o derby Guarani foi só tomar cartão e deixar de jogar futebol, junto com um técnico fanfarrão, e diz que a expulsão do Alan Santos no jogo anterior foi detalhezinho. Parabéns à Ponte. Deixa eu ver quem que falou aqui. Sidney. Um abraço, Sidney. José Carlos, vai zerar os cartões para a final da Série C? Não tenho a mínima ideia, mas à tarde você vai saber. Só perguntar para o Batista que ele decorou o regulamento da Série C. Gostaria de agradecer ao elenco e ao presidente Eberlin. Muito obrigado, Marcel de Barão Geraldo. Ótima semana, disse semana passada até que acertou na mão enviar jogadores, pois legal, um abraço. O Guarani nunca mais vai sair da Série C e está onde merece estar. Coloca tudo na conta do senhor Alan Santos. Toninho de Sumaré. Vamos em frente, tem muita, segura aí, Tigrão, bom dia. Esse final de semana para um Ponte Pretano foi histórico, nunca iremos esquecer, muita felicidade para um povo sofrido. Agora, para completar a cereja do bolo, vamos buscar o caneco. Cleiton da Láqua. Vamos lá. Deve ter umas 40 ainda para ler. Time que quis escolher grupo não subiu, agora é amargar a 3ª divisão. A Band vai fazer seleção do pós-derby? Vai, mas nem precisava. Que a resposta, pelo menos para mim, está igual ao outro derby dessa fase aqui. Evitem área do brinco. Um abraço. Não vou ler essa provocação não, tá? A última por enquanto. Bom dia, equipe. CH, não consigo ouvir Band Campinas. No Alexia já escrevi isso uma vez, mas não foi resolvido.
Agradeço sua intenção novamente. Didi. Bom, gente, se puder dar uma observada aí, ele não está conseguindo ouvir na Alexia. Band na Alexia. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Às vezes a Alexia de segunda-feira tá de ressaca, né? Tem que levar isso em consideração. Mas essa tá bebendo faz tempo, né? Tá socando a bucha. Porque faz muito tempo que não tá funcionando. Mas na segunda ela chega ela até piora um pouco. Pô, chega com o fígado inchado. Gostou do derby, Tigrão? Gostei do derby. Acho que, graças a Deus, até onde a gente sabe, não tivemos um abraço a todos aí, bom dia. Não tivemos nenhuma ocorrência grave. Eu acho que ganhou o time mais organizado, o time com mais espírito de derby. A Ponte já tinha o principal, agora que era a cereja. O bolo ela já tinha. O bolo ela já tinha, que era o acesso. Agora ela quer colocar a cereja com troféu e tudo. Ótimo para a Ponte, lamentável para o Guarani, que deu muito mole, né? Muito mole. Não pode estar ganhando em casa do Náutico e tomar um empate do jeito que tomou. Não pode estar ganhando do Brusque, lá em Brusque, tomar uma virada do jeito que tomou. Teve prejuízo com a arbitragem? Teve. Mas não dá para colocar na conta da arbitragem, não dá para colocar na conta da fatalidade. Na verdade, você disputa 18 pontos e ganha 7, você está fadado ao insucesso, e na regularidade do tiro curto o Guarani foi muito mal. Por que a Ponte subiu e está indo para a final? A Ponte subiu porque houve um trabalho sensacional do Marcelo, do treinador, do Marcelo Fernandes, uma conscientização com o Brigatti, com o Koyama, o próprio presidente, enfim. Os jogadores entenderam, conseguiram visualizar uma sequência de carreira positiva, mesmo com o problema que eles têm hoje de salários atrasados. Eles foram blindados. E essa blindagem rendeu ao time uma união ainda maior. E você quer saber mais um motivo? Que aparentemente era o caos e acabou se transformando no oásis? A saída de alguns jogadores que eram intocáveis e que de vez em quando enterravam o time na época do senhor Alberto Valentim. Houve um expurgo daqueles que foram embora. Quem não estava comprometido deu o pinote e quem ficou abraçou a causa. E a torcida, que está de parabéns, carregou sempre o time nos braços. 11h47 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, que final de semana para o torcedor pontepretano, hein? A Macaca venceu o Derby 212 por 2-0, os gols da Ponte Preta foram marcados pelo Bruno Lopes e também pelo Luiz Felipe. Com essa vitória, a Ponte Preta garantiu vaga na final da Série C e de quebra ainda impediu o acesso do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro. E ao final do Derby 212, o técnico Marcelo Fernandes, durante a entrevista coletiva, falou um pouco sobre esse trabalho que ele vem fazendo na Ponte Preta, sobre a emoção que ele sente em comandar a Macaca e também, é claro, já projetando a final diante do Londrina. Feliz demais, feliz pelo trabalho que a gente veio executar aqui. Não só eu, como Marcelo Copertino, o Marquinhos que chegou aqui, pegamos uma comissão técnica que já estava, que nos deixou muito à vontade, trabalhadora também, com todos os problemas que aqui existiam. E enaltecer esses jogadores também, por tudo que fizeram, por tudo que fazem e o que falta fazer, né? Temos a cereja do bolo, é um título importantíssimo para a história, não só de todos os profissionais, mas principalmente para a camisa que a gente veste, que é a Ponte Preta. É um título nacional, onde a Ponte não tem. Vamos trabalhar muito esses 15 dias, pois vamos pegar um adversário muito difícil, um adversário também que é qualificado, e que vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Eu volto a dizer, temos que trabalhar muito, ter muito respeito pelo adversário, não estar na final à toa, também classificou num grupo muito difícil, e a equipe vai se preparar muito para essa final. Mas estou muito feliz por esse objetivo alcançado, era um jogo difícil, mas a equipe fez um jogo impecável em termos estratégicos, né? A gente pensou tudo muito bem pensado, e os jogadores, principalmente do lado e os dois de dentro, né? O próprio Elvis e o Toró também, a nossa linha defensiva, não preciso falar, que é muito segura, né? Com jogadores altamente experientes, e a gente conseguiu esse belo resultado e essa classificação para a final. Então é isso, CH. Os jogadores da Ponte Preta já se reapresentam amanhã de manhã no CT do Jardim Olina, dando início aí à preparação
para o primeiro jogo da grande final diante do Londrina, que já acontece neste final de semana fora de casa, CH. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois da derrota no último sábado, 2-0 para a Ponte, os jogadores do Guarani tentaram explicar o vexame que foi a eliminação e, é claro, o Guarani vai ter que disputar mais um ano a Série C do Brasileiro. Gêmeos, o que falar para o torcedor do Guarani? Pedir desculpa. A gente lutou até o fim, não fomos competentes, tivemos a chance e não conseguimos vencer os jogos. Deixa eu ouvir o Diego Torres. Ô Diego, o que falar para o torcedor do Guarani nesse momento? A gente tem que ter vergonha na cara. O que você acha que aconteceu com o Guarani hoje? A gente não jogou. Tá aí a palavra do Diego Torres. Vamos ouvir também o Mirandinha. Dessa vez, mas espero que nos meus próximos anos aqui no clube a gente consiga o acesso. Mirandinha, o que falar para o torcedor do Guarani nesse momento? Cara, a gente só tem que pedir desculpa. Guerreamos o tempo todo, tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos o acesso para as torcidas, que merecia muito, então fica aqui nosso pedido de desculpa. Tá aí o Mirandinha. Deixa eu ouvir o Dalberson também, goleiro do Guarani. Quando tiver condições, você me avisa. Só para explicar aí, que os jogadores da Ponte ainda não foram lá em direção ao vestiário. Vai lá, Bebê. Deixa eu ouvir o Dalberson. Aconteceu hoje. Pedir desculpa, mas ciente de que a gente tentou ao máximo. Não faltou garra, não faltou determinação. Talvez, não sei, mas o sentimento é de tristeza igual deles. Como disse o Diego Torres, tem que ter vergonha na cara. E esses jogadores do Guarani que foram medíocres na segunda fase, principalmente nos derbys, não tiveram vergonha na cara. Agora, o que eles receberam da diretoria? Folga. Os jogadores estarão pelo menos aí um mês de férias, não se sabe quando será a reapresentação. E o pensamento interno no Guarani também são as eleições. Eleições que serão na primeira quinzena de dezembro. E o Guarani, a partir de agora, mês de novembro, vai lançar o edital para a gente saber quais são as chapas que vão concorrer à eleição. E essa atual diretoria, esse conselho de administração, que pegou o Guarani na Série B e vai deixar o Guarani na Série C do Brasileiro. Valeu, CH! Bom, Tigrão, a pergunta que não quer calar. Objetivamente, depois você pode esticar um pouquinho mais, porque o tempo urge. Por que o Marcelo Fernandes subiu a Ponte e por que o Matheus Costa não subiu o Guarani? Bom, eu acho que o Marcelo conseguiu colocar na cabeça dos jogadores um negócio chamado espírito de derby, dos dois. Os dois, né? Então, vamos lá. A Ponte disputou os derbys dessa Série C, especialmente no quadrangular, com uma gana, com uma garra, com realmente aquilo que é necessário, o comprometimento que é necessário para jogar um jogo desse tamanho. Então a questão psicológica foi fundamental, a conscientização e alguns pecados cometidos pelo Matheus. Matheus Costa... a gente vinha aqui elogiando e até dando a mão em palmatória, fazendo um meia-culpa com relação ao Isaac. Criticamos, agora o cara tá bem. Aí ele tira o Isaac e vem com o Caio Melo, aí deixa o Cicinho no banco. Nós aqui não escalamos o time, mas nós também não somos otários, pô. Nós sabemos qual é o time do Guarani que joga melhor. É com o Cicinho e é com o Cauã Jesus na frente. O Mirandinha provou aí. Fez aquele gol importante contra o Náutico? Fez. Mas o que realizou no derby o Mirandinha para justificar a titularidade dele? Jogou pouco. Então, 3 pecados de escalação de início, de opção para começar o jogo. Essa foi a diferença. Enquanto que o Marcelo escalou o óbvio. Não inventou. Não tem o Gé, puxa o Bruno Lopes para o comando de ataque, o cara meteu o gol, Toró de um lado, o Diego Tavares do outro e vamos em frente. Simplicidade. No Guarani, você ficaria com o Matheus Costa para o ano que vem, para a sequência? Teria que analisar melhor. Esse rescaldo agora, essa ressaca pós-derrota,
pós-permanência na Série C, eu acho que tem que ser melhor analisado. Eu ainda não tenho uma convicção com relação a isso. Bom, o Marcelo não precisa nem perguntar, né? E nem sei se ele vai ter clima. Porque a torcida do Guarani tá desse jeito que você tá vendo aí. Verdade. Pelo feedback que a gente recebe nas mensagens. Bom, e o Marcelo não precisa nem perguntar, né? Cresceu muito e o presidente da Ponte falou o seguinte pro Marcelo: a sua passagem pela Ponte vai mudar a sua carreira de patamar. Eu acho que já mudou. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Série C. Os 4 times que vão disputar a Série B foram definidos. Lembrando que a Macaca já havia conquistado o acesso e venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Fará a final diante do Londrina, que também subiu. Empatou por 1-1 diante do São Bernardo. Londrina e São Bernardo também vão disputar a Série B do próximo ano. Quem ficou com a 4ª e última vaga foi o Náutico, que venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Caxias e Floresta empataram por 1-1. A CBF irá divulgar as datas e horários dos confrontos entre Londrina e Ponte Preta, mas o primeiro jogo será comando do time paranaense, o jogo decisivo no estádio Moisés Lucarelli. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo atrasado e válido pela 12ª rodada. No sábado, o Palmeiras goleou o Juventude pelo placar de 4-1. O Verdão lidera a competição com 3 pontos em relação ao Flamengo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogos importantes pela 31ª rodada. No sábado, Atlético e Goiás empataram por 1-1. Ontem, o Novo Horizontino venceu o Operário 3-0. O Vila Nova derrotou o Amazonas por 1-0. O Criciúma venceu o América Mineiro 2-1. E o Cuiabá derrotou o Coritiba pelo placar de 1-0. Coritiba lidera com 56 pontos após 32 rodadas. O Criciúma é o segundo com 53. O Novo Horizontino terceiro também com 53. E o Goiás caiu para a 4ª colocação com 52. Botafogo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu estão na zona do rebaixamento. Hoje tem início a 32ª rodada. 7 da noite com Volta Redonda e Atlético Goianiense, CRB e Ferroviária jogam às 9h30 da noite. O pós-jogo completo, com tudo. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Se eu não ouvir nada aqui, eu vou pedir para aumentar. Né? Isso. Sempre é um reinício. Interessante entender que todo começo tem que ter um propósito. Diante dele, é importante também ter a bússola apontada para o lado certo, senão a cuica ronca. Bússola no rumo do propósito sempre. Aí entra a determinação, talvez alguma surpresa e que tal uma pitadinha de sorte. Me lembrando aqui de Muhammad Gandhi. Alô, 1, 2, 3, alô, Se teste, queremos 1, 2, 3, alô, não podemos repetir a oi, história, oi. mas sim fazer uma Vou até tirar daqui porque não tá funcionando. Uma gola. Eu tenho um nick pra falar direto no switch lá, vê? É bom, né? De manhã fazer o jornal. 7h30 corria pra cá. Aí não quis não. Não ia atrapalhar nada aqui. Os caras tá tudo certo lá, o áudio? Tudo certo. Só deixa comigo o controle, por favor, se precisar. Obrigado. Tá gelado mesmo. Gelado. Ai, papai. Cai na estrada, 1 hora de viagem, bora, né? Onde você mora? Lá em Pira. Piracicaba. O Boris é de lá, né? Ele é de lá. Ele vai também pra lá todo dia ou ele vem de vez em quando pra cá? Não, ele só vem de vez em quando. Então ele é um homem de sorte. Fala, meu irmão. Falou. Bom trabalho. Valeu. Boa viagem.
Alô, alô, 1, 2, 3. Oi, 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 1, 2, 3. Alô, alô, testando o áudio, testando o som. Falaram pra reiniciar. Ô, Breno, você falou pra mim que tava tudo certo, Breno. Oh, foi eles que falaram. Você não viu que eu testei aquela hora? O quê? Reiniciar o quê? Não sei. O Foguinho mandou mensagem. Ele falou pra mim agora já. Você viu aquela hora? Ele falou, ó. Fala, gato, o que tá acontecendo? Tá. Tá aqui. Não, porque o Breno falou pra mim assim, ó, os meninos falaram que tava tudo certo aqui. Entendeu? Falou. Beleza. Vamos ver. Oi? Vamos lá. O Breno testou, aí o Breno falou que tá tudo certo, o áudio. E o VMix. E fui mijar. E todo nesse meio tempo que eu fui mijar, o Fogo me ligando, falando que é pra reiniciar o VMix, que o áudio do Breno tá picotando. Ah, mano. O que tem a ver o áudio com o VMix? Sei que me ligaram e falaram, ó, dá uma corrida na RB lá. Ele mandou mensagem 12:05. Tá. Bom, tudo certo. Você quer que eu fale? Não, tudo certo não. Ele quer que reinicie o VMix. Eu não tô entendendo porque tem que reiniciar o VMix. Bom, quem sabe o que tem que fazer é vocês daqui. Eles lá só querem saber que chegue bom pra eles. O resto, Não, quem sabe a tudo bem. operação Porque é pra nada. mim daqui já foi confirmado que foi testado e tava tudo ok. E eu fui mijar. Tá tudo ok. Testa de novo agora, ué. É. Fala aí, Breno. Alô, 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 1, 2, 3. Alô, 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 alô. Vou ligar pra ele. Eu vou falar que já reiniciei. Vamos ver. Alô, alô, 1, 2, 3. Alô, alô. E aí, Fogo, ele tá falando. Alô, alô, 1, 2, 3. Alô, alô, teste, teste. Continua picotando. Tá, beleza. Aguenta que eu já te ligo. Peraí. Vou reiniciar, mano. Só fecha o VMix, não precisa reiniciar mais. Não, só ia fazer isso mesmo.